Começando mais uma revisão, hoje dia 21 de agosto, e antes eu começo a falar a minha análise do dia, peço que você se inscreva ao canal, ative o sininho para receber notificação todos os dias dos meus vídeos, curta o vídeo e compartilhe com os amigos, dessa forma você vai ajudar o canal a crescer cada vez mais. Então clique embaixo no botão para se inscrever e bora lá pro gráfico. Então, falando aqui em relação ao dólar setup do Renko, regra de coloração, hoje teve mais trocas de cor, mais do que o índice. A operação que eu fiz do dólar não foi do Renko, foi do gráfico de candles, na parte da tarde, que eu fiquei com muita raiva, que eu não devia ter feito essa operação. Tivemos algumas trocas aqui, algumas com stop, outras com gain. Essa aqui teria andado pouco, essa andou um pouquinho. Essa parte aqui do dia estava muito travado, confirmou uma lateralidade horrível. Eu tava até comentando que tava bem pior que o índice nem tava tão bonito assim, mas o dólar tava bem pior. E aí quando rompeu essa máxima aqui, e aí tava fazendo aqui o pullback, a região que eu comprei acabou sendo a região de topo do dia. Mas eu comprei pelo gráfico de candles no pullback de médias de lá. E aqui eu não fiz mais nada. Aqui houve até a troca de cor, a gente vê que em relação a essa venda aqui, chegou a andar aí quase 30 pontos, andou até bem, mas a tendência, as maiores, realmente foram aqui na parte da tarde, esse movimento de alta e esse de baixa e pronto, porque início do dia foi muita troca de cor, muito ruído. Não achei legal, tá? Não achei legal. E aí, falando em relação ao candle, gráfico temporal aqui, a gente tinha um mercado que estava com cara de formar um occoi, eu tinha até comentado isso ontem, que a gente poderia ter o rompimento dessa região dessa linha do pescoço. Então, esse aqui é como se fosse um grande ombro, cabeça, ombro. Então, essa fase aqui era do segundo ombro. Nós tínhamos essa região desse caixote importante, que era a linha do pescoço, que tentou romper hoje, acabou sendo um rompimento falso. Início do dia eu comentei média sem tendência, e aí abriu com um gapzinho de baixa, primeiro candle de rejeição, travou na VWAP do dia anterior, junto com a 200 passando aqui, junto com a retração do dia anterior, né, se eu marcar aqui, retração. E aí o movimento ficou horrível, não vejo nada a ser feito aqui. Região muito complexa, média sem tendência, range curto para trabalhar. Assim, possível. Média de 200 passando aqui embaixo, junto com a VWAP do dia anterior. Região de topo aqui, nem testou o ajuste ainda naquela hora. Então, assim, vi nada. Essa operação aqui no meio, a pessoa não tá enxergando o que tá acontecendo no macro. É querer focar numa coisa, o candle específico ali, e não tá enxergando o dia todo. Por isso que eu não vejo aqui ainda como gatilho. Acho precoce e tá na cara de ajuste que não foi testado. O movimento acabou rompendo o máximo, e aí que é importante ressaltar esse rompimento dessa linha do pescoço. Subiu de forma esticada, aqui até respeitou, né? Era a região aqui, se eu marcar, era 0,5% de alta, se eu marcar dessa primeira pernada para cima, era a região de 100%, então possível topo. Respeitou a região, e aí vem a situação. Fez um pullback bonito, com um candle bonito, eu coloquei ainda a entrada um pouco acima, coloquei no 511, quer dizer, 5.511. O corno foi lá, pegou minha operação, um risco muito grande. Na hora que eu entrei, um minuto depois eu falei, eita, tem ata do funk, 15 minutos depois. Ai, fudeu. Aí essa operação aqui eu deixei o stop um pouco mais abaixo para a média de 20 subir. Não pegou o stop aqui de primeira, e aí quando chegou a ata do funk, aí veio, estopou. Assim, tem muito tempo que eu não fazia operação no dólar, então... e a parte da tarde eu não gosto de operar dólar. Fica muito estranho. Eu fiquei muito chateada com essa operação, porque eu já tinha recuperado o loss e feito gain no índice e fui inventar de operar dólar. Assim, sem explicação aqui, essa situação. Tô bem com raiva, assim, do dólar tem um tempinho, né? O movimento voltou para a região das médias e finalizou sem tendência. Então a operação que eu fiz foi essa aqui. Uma operação backtestada, sim, mas a situação que teria estopado de um jeito ou de outro, o risco era a notícia, né? A ata que ia sair 15 minutos depois poderia estragar a situação toda aqui. E operar na tarde, na parte da tarde, ultimamente não tá tão interessante assim. Então, acabei estopando nessa operação. E aí, falando em relação... Falando em relação ao macro, ainda segue a visão de ser possível ombro, cabeça, ombro. Eu só vou atualizar agora essa linha aqui, esse caixote, na verdade, pra cá, pra essa região de topo, né? Pra ver se vai ser o rompimento dessa linha do pescoço aqui agora nessa região, porque fez um rompimento falso. Aqui tá travado, né? Então, hoje travou bastante em torno da média 200, então as médias estão sem tendência. Possivelmente o preço deve trabalhar dentro dessa região aqui de novo, sem grande volatilidade, sem um range grande, né?
Sem muitas expectativas, não tô com expectativa em relação ao dólar, não. Pro macro aqui, 60 minutos, espero que venha formar esse Okoi, que é a única chance de um movimento fazer algo bonito, né? Porque se não formar esse Okoi, vai ficar realmente bem travado aqui. Então, esperar pelo Okoi, espero que aconteça. O diário aqui tá feio, diário, a situação tá horrível. Então, é o Okoi para salvar o movimento aqui. Possibilidade de gap, sinceramente, deve abrir em torno dessa região aí. Lateral, média sem tendência, fazer o quê? Esperar. Oxe, minha voz de novo. Falando em relação ao índice, onde eu fiz aqui as 3 operações, né? As 2 primeiras foram stop e a outra foi luta para carregar essa operação. A primeira operação que eu fiz, eu queria vender aqui, e aí é importante ressaltar que na hora que esse bloco fechou, eu estava posicionando minha ordem de venda. O candle seguinte, se eu tivesse posicionado já rápido, já teria pego, só que aí eu demorei. E aí o movimento voltou. Enquanto estava voltando, demorando aqui para agir, e aí o bloco seguinte foi lá em cima, aí voltava, eu estava aqui nessa luta de coloco a ordem aqui de novo ou não, porque não tinha pego. O movimento estava aí andando e eu não tinha entrado na operação. Então, se for ver aqui, na hora que pegou, que foi nesse bloco 15, depois já voltou a subir, foi muito demorado. Esse bloco aqui fechou às 9h10 e aqui nós já estamos às 10h07, ou seja, 1 hora praticamente. Movimento travado nessa região aqui. Absurdo, escroto demais esse índice nessa hora aqui. E aí o movimento acabou acumulando e estopou. Eu não virei para compra porque eu não estou pensando em compras nesse movimento macro. E aí, simplesmente o movimento acabou renovando máxima de novo histórica, com essa alta que teve aqui, uma alta que nem prosseguiu tanto. Foram 175 pontos, imaginei que fosse um rompimento falso, estava esticado em tempo gráfico maior. Fiz venda de novo. Aqui essa venda aqui foi mais rápida, né? Não sofri tanto, nem para estopar, ou se fosse a meu favor. O movimento, o stop foi mais rápido que aquela ali embaixo. E estopou. Estopou, renovou máxima de novo, mas indicando que estava um rompimento meio falso. Voltou, trocou de cor, entrei. Aí essa venda aqui foi a que eu consegui carregar. E foi bem difícil, porque eu carreguei sem fazer parcial. Movimento até esse fundo aqui, parece que é muita coisa, mas não foi. Foram 390 pontos. Voltou aqui, até o Matheus estava falando que parece que não tava, não tem mais sangue no meu corpo, parece que eu tô morta por dentro, porque eu deixei o movimento aqui voltar na minha cara 300 pontos e eu tranquila, plena, sem fazer parcial. Volta de novo a cair aqui 390 pontos, brinca comigo de novo e até inclusive troca de cor e eu não cancelei a operação. Volta 255 pontos, eu não faço parcial, cai mais aqui 400 pontos. E aí, nessa queda aqui já ficou muito zoado essa queda. Infelizmente, era região de trava, tinha média 200, tinha região 100% da primeira pernada, do primeiro candle, tinha ajuste, que depois eu vou mostrar, e aí zoou demais essa região e acabou trocando de cor e pegou minha proteção. Então, o movimento aqui que foi uma luta, carreguei a operação por mais de 3 horas, não é meu recorde, tá muito longe de bater meu recorde. E não fiz mais nada. Essa compra aqui teria andado uns 400 pontos e aí já começou essa zoeira aqui no final do dia que não vale mais a pena o sofrimento. Então eu fiz as 3 operações hoje por Renko porque em relação ao gráfico de candles eu não vi nada para ser feito. E aí falando em relação ao gráfico de candles, a gente teve aqui uma abertura novamente com gap de alta. Era até esperado que fosse abrir com esse gapzinho porque no dia anterior meio que formou um possível ombro, cabeça e aí o segundo ombro aqui, um Okoi. Então confirmou, né? Mas o primeiro candle teve bastante rejeição. E essa praga desse índice trabalhou dentro dessa região desse primeiro candle. Não andava de jeito nenhum. Parecia que a VWAP estava forte, mas aí depois a 20 ia chegando, trollou feio, chegou a abertura do à vista. Tínhamos aqui, infelizmente, a Vale puxando para cima. A Vale hoje teve papel muito importante aqui. E aí acabou tendo esse movimento muito forte. Essa barra aqui começou a assustar. E durante a formação dessa barra ao vivo, aqui no início era a formação dos compradores mesmo. Aqui para o meio e para o fim da barra era a formação dos stops de quem está vendido, vulgo eu e outra galera. Então aqui o movimento final foi mais stop dos vendidos. Renovou máxima, né, histórica aqui. E aí subiu, só que não esticou a ponto de LS ativar para pensar em reversão. Só que em tempo gráfico maior, aqui nessa hora, o Ibov simplesmente chegou no terceiro canal de Keltner. Algo que não é comum de atravessar esse terceiro canal, tá? Então era o terceiro canal de Keltner. Região de possível trava, se eu marcar aqui do primeiro candle para cima, aqui a gente tinha até o 100% lá em cima ainda. Faz um mega pullback, nessa região aqui eu fiz a venda, né, a segunda venda.
O movimento acabou estopando com esse movimento alto aqui. Pensei em compra de jeito nenhum, por mais que o pullback seja bonito de troca de polaridade dessa região, tá esticado em tempo gráfico maior. Não, e o risco retorno é totalmente viável. Não faço aqui compra. O movimento foi lá em cima, começou a rejeitar, e aí até pelo 2 minutos eu tava vendo aqui também, que a gente teve esse movimento. Imagina que isso aqui não fosse 2 minutos, fosse 5. Volta, faço o back, teria tudo talvez para subir mais um pouco, não vai e tem um engolfo aqui praticamente. Então é como se fosse uma fraqueza pelo 2 minutos antecipada, que eu não faço esse tipo de operação, não backtestei. Mas o contexto aqui é interessante. Fiz a venda, terceira vez do Renko, que foi a que andou. O movimento voltou forte, achei bacana, porque o IFC começou a corrigir. Só que travou de novo nessa região desse fundo aqui. Travou nesse fundo, voltou, não fiz parcial. Trollou aqui, ficou em região de strap zone, não vejo vendas, inclusive até o Túlio comentou de venda aqui nesse 29, não é venda. Nós temos strap zone aqui já começando, primeiro cruzamento da 9 com a 20, não tem aqui cabimento essa venda nessa região. O movimento começa a aparecer que com gap estava formando ombro, cabeça, ombro. E aí tenta romper o fundo de novo, não vai. Aí travou, né, justamente nessa região do fechamento de gap. Confirmou uma LT passando aqui, começou agora a ser talvez um ombro, cabeça, ombro meio inclinado. E aí subia, e eu via que estava formando topos cada vez menores, né? Então, ou seja, por mais que a força compradora ainda persiste a subir no macro, aqui no Intra 5, pelo menos, ela não estava conseguindo aquele movimento de alta tão forte assim por enquanto. E aí fez mais um topo baixo, e aí começou essa zoeira aqui, esse movimento justamente em região com muito bloqueio. Tinha a média 200, tinha um ajuste primeiro toque, tinha o primeiro candle para baixo, 100% estava aqui, então acabou sendo nossa trava. O movimento acabou respeitando esse fundo, não vejo aqui possibilidade de compra, e quando voltou aqui forte nessa barra, acabou pegando minha proteção desse movimento aqui todo. Até porque teoria de down, nós tínhamos aqui movimento caindo em pivô, e quando... então o movimento aqui, quando quebrou esse último topo, é como se tivesse quebrado a tendência de baixa, teoria de down básica, e aí acabou fazendo um ombro, cabeça, ombro invertido aqui no fundo. Não fiz mais nada, teve a ata do Copom, trouxe volatilidade, testou pelo menos aqui região, acho que de 61 de retração, respeitou 61 e ficou uma zoeira depois. Ficou um caos aqui, mas é um movimento no geral sem poucas, quer dizer, sem muitas oportunidades, poucas então. Assim, talvez quase nada, a depender do operacional. Aqui falando de uma outra coisa interessante, que se eu for marcar em relação a esse pivô que nós tínhamos aqui, topo e fundo jogando para cima, estava bem próximo de região de 100% lá. Então tinha algumas confluências ali para aquele topo acabar respeitando, acabou respeitando. E aqui a gente começa a ver algumas coisas macro mais interessantes. Assim, eu até comentei que infelizmente a correção não é normal de ser uma correção tão maravilhosa. São as correções piores, a correção meio de lado, que às vezes até consegue renovar a máxima, porém fica travado. E aí a gente vê que a média de 200 que antes, deixa eu mostrar pelo contrato atual, a média de 200 aqui antes, que ficou uma semana praticamente sem ser testada, e aí foi testada aqui, reagiu, testada aqui, até houve rompimento, mas foi rompimento falso, e depois reagiu de novo. A gente vê que ontem foi testada de novo, a reação já foi fraca, e hoje testada de novo, e por enquanto a reação está fraca. Então, muito teste em pouco espaço de tempo. Começa a indicar que ela está possivelmente fraca. E aqui, outra coisa interessante no dia de hoje foi esse canalzinho, que eu tinha marcado até um print, e mandado para vocês, marcado não, marcado o desenho, tirado o print e mandado para vocês, que era esse canal que estava formando desde o final do dia anterior. E hoje acabou confirmando, né, o toque, então foi um dos motivos de tentar confluência de venda de price action aqui. Eu não esperava realmente que a média de 9,20 fossem respeitadas, porque o mercado realmente estava aqui respeitando mais, era a LT. Respeitou a LT de início e depois acabou rompendo, mas um rompimento bem feio. E aí, nesse rompimento, a gente estava vendo outro tipo de figura, como se fosse talvez uma de continuidade, como se fosse uma bandeira. Por enquanto, a gente não sabe se vai ser, tá confirmando agora mais o mercado de lado. E aí, para amanhã, o cenário fica meio, assim, ruim, porque tá confirmando realmente, pela primeira vez, depois de um bom tempo, um cenário com todas as médias, até a média de 200, fraca, tá? Então, por isso que eu vou deixar aqui marcado esse caixote. Recomendo que vocês marquem também. Região importante, o preço deve abrir aqui dentro desse caixote, trabalhar por enquanto dentro do caixote. Para uma correção de baixa mais forte, é importante a média de 200 ser rompida, um rompimento verdadeiro.
Aqui em relação ao macro hoje, o diário, a gente teve um candle, assim, um doji bem feio. Ontem também foi um candle feio, então a gente vê que o rompimento, por mais que esteja renovando máxima aqui, a gente não está tendo fechamentos distantes, então não é uma coisa tão forte como a gente estava vendo no início. Segue o LS ativado, segue o semanal esticado, segue batendo um recorde aí de movimentos de alta sem correção. Então, falando aqui já do Ibov, né? O Ibov que tem algumas diferençazinhas. O que, que a gente tem? Então, o Ibov aqui tá na região ainda do terceiro canal de Keltner, né? Testou a média de 9 hoje e pode, talvez, começar a formar um topo duplo pequenininho. Começar, essa 20 aqui tá muito importante. Ó. A 20 é a 200 do 5. Ela teve essa impulsão. Então, agora é normal que ela venha a ser testada de novo. É importante, espero que ela venha a ser rompida. O movimento ainda segue muito inclinado. Em relação à projeção aqui desse movimento, desse segundo ombro, né, desse okoi que a gente tem do macro, pegar do fundo, marcar com o topo, a gente já tem o 100% cravado e tá tentando romper, mas está esticado. Já atravessou aqui, já testou inclusive 137 mil pontos hoje, né? Então, mais um preço batido importante, o zero, preço bola. E começou aqui sombra, sombra, sombra nesses últimos topos de uma forma bem interessante. Eu achei que hoje daria tempo desse candle acabar virando negativo, fazer igual esse aqui, acabou não fazendo. Porém, pelo livro de Price Action, ele também é um martelo, martelo em região de topo. Ele só não é de cor vendedora. Ele é um caso aqui de estrela cadente nessa região, não fechou vendedor, mas segue aqui que a visão que a gente tem mais força vendedora, que é a sombra maior do que o corpo. Isso é importante, tá? Então, o candle anterior aqui ontem, no caso, é diferente. Ele mostra que teve presença compradora. Só que essa presença compradora não foi suficiente para reagir e fazer o candle de hoje fechar de uma forma forte. E aí teve a defesa vendedora forte, ou seja, os compradores estão começando a perder aqui um pouco da sua força que tinha início do movimento. Se for pensar, a gente pode imaginar que, vamos supor, o estrangeiro, né, que carregou esse movimento, aqui é a fase de distribuição deles. Quando começa aqui um movimento que eles querem distribuir, no caso, então, vamos supor, realizar, se eles estão comprados, eles pensam em vender. Só que para vender, eles não querem que o preço volte muito rápido. Eu não ia querer que isso acontecesse, eu queria que eu soltasse meus vários contratos aos pouquinhos aqui, sem prejudicar meu lucro. Então, distribuição é uma fase de Wyckoff muito importante, que dá oportunidade para esses grandes players podem, né, realizar os lucros sem grandes prejuízos. Imagina se um player entra com muitos lotes aqui e derruba o preço. É ruim para ele, é ruim para outros também. Então, aos pouquinhos é sempre bom. E aí, esse movimento aqui, para realizar é muito bom, porque é a hora que o varejo besta tá pensando em compra, compra de topo. Compra não só daqui do futuro, mas também das ações, né? Algumas ações, inclusive, daqui a pouco eu vou mostrar, estão próximas de seus topos históricos, e aí tem gente que gosta de comprar topo para rompimento. E são essas regiões, geralmente, que tem muito player por trás grande, realizando os lucros. Então, na euforia aqui do movimento, não é hora mais de comprar. E aí é a hora que as revisões das casas de corretora começam a jogar o índice lá para 140, 145, e aí a galera começa a comprar sem olhar gráfico, né? Então, se for pensar por essa questão de fluxo, aqui é um ponto interessante, porque vem fluxo comprador de absorção, gente pensando em compra de topo, vem a galera aqui ao mesmo tempo querendo vender e realizar, e aqui é um match perfeito. Você quer vender os seus inúmeros lotes, tem varejo querendo comprar topo, você vai soltar aos pouquinhos os seus lotes, vai fazer parceria. Fica interessante esse movimento aqui nesse topo para começar a distribuição. E é por isso que nos 5 minutos não é aquela coisa maravilhosa. Então vocês conseguem ver que sempre depois de grandes tendências como a gente está tendo aqui, as correções não são agudas, a não ser que alguma coisa esteja acontecendo. Então, historicamente, aqui não foi uma correção tão aguda, forte em relação ao tamanho de candle. Os candles já foram menores, porém a correção não é tão aguda assim. A gente teve uma correção forte nesse dia aqui, foi por aquela questão lá do Japão. Mas assim, o mercado totalmente ignorou, passou borracha e seguiu o que tinha que seguir. Outro movimento assim muito forte que nós tivemos aqui para tendência. Assim, o caso aqui atrás, deixa eu colocar o semanal, fica mais fácil. Essa época aqui, final do ano passado,
que a correção demorou muito. Nós tivemos aí praticamente 7 meses de correção para um movimento que demorou poucas semanas aqui. Então, correção lenta. Aqui, rápido, correção lenta. Aqui não teve tendência. Aqui agora, antes na pandemia, a gente não teve um movimento tão esticado assim. Foi uma correção normal. Aí a pandemia foi um caso excepcional, né? Mas o fluxo aqui bem diferente, ó. Aqui, alta, correção, alta. Não foi uma alta, pelo menos forte. E aí começou a correção depois. Então, por isso que o movimento aqui não tende a fazer uma correção tão forte, a não ser que alguma coisa aconteça. Então, por isso que o movimento fica bem chato nos 5 minutos pra gente. A gente acaba operando uma distribuição bem complexa aqui, uma fase de correção complexa também de Elliott, então sem sinal ainda de uma correção forte. Lembrando que VWAP mensal, deixa eu abrir o Infut, tá lá embaixo. A VWAP, pelo menos desse contrato, né, que nós temos poucos dias aí desse contrato, também tá lá embaixo, então interessante uma correção. Já a VWAP mensal do dólar, ela está um pouco aqui em cima, então começou a querer buscar ela aos pouquinhos, tá uma distância aí faltando mais uns 90 pontos. E aqui em relação ao macro, hoje nós tivemos um diazinho bem tranquilo lá fora, bem parado. Foi esse candle aqui, chegou a renovar a máxima desse candle anterior, tá próximo de máxima histórica com o S&P, porém segue subindo sem volume, e isso é muito estranho. Dow Jones também, um movimento muito feio, foi esse candle doji. Nasdaq também feio, então feio lá fora, estranho aqui também. Mas uma coisa importante, o dólar lá fora caiu, tá? E a gente não teve um dólar performando em baixa aqui não. E tá chegando próximo de fundo importante que tem liquidez. É o fundo aí do ano passado, na verdade de dezembro. Não é o fundo do ano passado mesmo, porque foi aqui embaixo. Então, o dólar tá bem desvalorizado, hein? Esses últimos dias. Será que vai mudar o cenário amanhã com notícia aí sexta-feira com o Jackson Hole da fala do Powell? Queda forte do dólar aqui, tá longe da média de 20, tá em região de possível trava. Atencione. Aqui, nosso CWZ, nós temos aqui a região ainda da LT, que por enquanto tá demonstrando trava nessa região. O VIX, ok, hoje. Petróleo tá caindo forte, isso aqui também é muito estranho. Tô achando que vai sofrer algum impactozinho, talvez amanhã ou sexta, por algum dos motivos de notícia. O ouro hoje quase aí em região de renovação de máxima. Juros americanos, ok, tranquilo. Mas uma coisa que eu queria comentar, deixa eu ver se era daqui. Não. O mercado lá fora, no geral, bem tranquilo. Minério de ferro hoje subiu bastante. Tava mais de 4% na hora que eu abri o pregão, né? Na hora que eu entrei no pregão. E aí a Vale hoje performou muito bem. Ela acabou ajudando o movimento. E aí, deixa eu abrir aqui em relação à grade de cotação. Eu estava até comentando, né, que durante esse movimento de alta do Ibov, foi o setor financeiro que puxou. Quando o setor financeiro começasse a corrigir, que está começando a corrigir hoje, inclusive fechou negativo, 0 a 0 praticamente, o índice só vai ter dificuldade de corrigir junto forte se Petro e Vale acabam puxando juntas, porque durante esse movimento de alta, quem ajudou foi o financeiro. Agora, se o financeiro começar a corrigir, o que pode manter o Ibov ainda para cima travado? Se a Vale subir bem, no caso hoje ela subiu muito, 2% é muita coisa. E a Petro também, no caso hoje a Petro não ajudou. Então a Vale segurou esse movimento hoje, sozinha esse movimento aqui. E aí, se for olhar em relação ao financeiro diário, o candle não foi dos melhores, mas esse doji aqui vai ser determinante amanhã, porque se houver o rompimento da mínima, a gente pode ter uma correção maior, podendo formar o padrão 1, 2, 3. Se houver o rompimento da máxima, vai ser mais um movimento fluxo comprador, porque vai ser uma barra ignorada, tá? Então, o doji aqui, aguardar a confirmação do candle de amanhã pra gente ter alguma noção. Seria bem melhor se tivesse formado uma barra assim. Então, o financeiro tá puxando muito, tá sendo igual o Ibov. E a correção de hoje nem foi tão forte assim, e ainda por cima a Vale ajudando o Ibov subir. Então, vai ser uma briga, tá? Uma briga, porque a Vale tá querendo corrigir aqui, o movimento tem um gap a ser preenchido. Não sei se ela tá com cara de talvez corrigir mais, tá numa região aqui de troca de polaridade, mas se ela vier a subir, vai ser uma briga aí de financeiro versus Vale, hein? Duas que puxam bastante. E aí, falando em relação a coisitas aqui, notícia de hoje, praticamente o foco mais... Foi uma que era para sair 11 horas e não saiu atrasada. Muito estranho acontecer isso, notícias dos Estados Unidos, mas aconteceu.
Era para sair 11 horas e saiu, cadê? Alguma coisa aqui de revisão. Essa aqui, ó. Falou que saiu 11, mas não foi. Saiu 11h32. Revisão do payroll. É como se fosse um estudo, uma revisão mais complexa do que aconteceu nos relatórios de payroll do ano passado até março desse ano. E aí revisaram. Revisaram para menos 818 aqui, mil para baixo. E isso é muita coisa. Então, uma revisão absurda. E aí, alguns comentários aqui importantes. Aqui, então, foi a maior, tá? Então, traduzindo para vocês, foi a maior revisão em relação ao relatório de payroll desde a última, né? Desde a crise financeira global que a gente teve. Então, a revisão foi absurda. A gente teve uma revisão aqui também para baixo em 2023. 2022 foi revisão para cima, mas essa aqui foi uma revisão muito forte. E aí, se for ver, historicamente, foi assim a maior revisão desde a crise financeira global. Então, preocupante isso aqui. Outros comentários de pessoas que falaram em relação a essa revisão, isso aqui, ó. Revisaram os dados de criação de empregos no último ano, até março agora de 2024, e veio 818 mil vagas a menos. É surreal. Então, o original, né, que era o payroll que a gente via mês a mês, é essa linha daqui. E aí, revisou para muito para baixo. E sendo que o mercado de trabalho era um dos tópicos que o Fed estava de olho, né? Para poder ser um gatilho, um motivo para começar a redução de juros. E aí simplesmente teve essa revisão absurda, né? Loucura aqui. Aí, uma coisa que eu vi interessante sobre a questão do Fed, da redução, se pretende reduzir, se talvez 0,25 ou 0,50. E aí eu tava vendo uma pessoa comentando uma coisa muito importante. Talvez 0,50 seja necessário, mas não envolve só a questão de necessidade, envolve a questão psicológica. Pense só, se vier uma correção que não é só 0,25, se for 0,50, é como se o Fed estivesse afirmando que eles erraram. Erraram no ciclo de corte, de começar. E é como se eles tivessem, então, tipo, eu errei. Imagina o Fed falar isso, eu errei. Não vai falar, né? Mas como essa redução, se vier 0,50, pode ser interpretada como um erro. E aí as pessoas fazem aquele julgamento de quando reduz juros, é bolsa para cima, dólar para baixo, né? A regrinha que as pessoas falam. Mas isso não é legal por um ponto, porque é como se o Fed, banco mais importante central do mundo, vira falar que errou. Isso não é legal, tá? Isso não é legal. E talvez os mercados estejam já precificando esse possível movimento de corte mais agressivo. E com essa interpretação, assim, base de, juros caem, bolsa sobe. Talvez agora já esteja subindo, precificando essa queda já para setembro forte. E aí, quando chegar em setembro, o varejo começar a querer comprar só porque reduziu muito os juros, vai começar a hora, talvez, da correção. Então, nós temos aqui alguns dados preocupantes. Hoje é esse aqui, um deles. Outra coisita importante em relação a algumas ações aqui da B3 que a gente vê que está na região de máxima histórica. Então tem algumas que praticamente já está assim na máxima, tipo Sabesp, Porto Seguro, Copel, e tem algumas que estão faltando um pouquinho para chegar na máxima, tipo Semig aqui, faltando 0,58 para chegar na sua máxima histórica, tá? Topo histórico. Então, por curiosidade aqui uma listazinha. E aí, falando aqui em relação ao dólar também, que eu até comentei que o dólar tá com cara de okoi e que amanhã vai ser determinante, então outras pessoas, outros analistas também estão vendo isso aqui, esse okoi. Outra coisinha importante, isso daqui do índice, que segue tendo uma presença de fluxo muito forte nessa região desse topo do índice, e já segue aparecendo isso já tem alguns dias, chegou a aparecer aqui, apareceu muito maior ontem e hoje bateu recorde aqui desses últimos casos. Então pode ser realmente talvez a distribuição. Então, índice futuro, terceiro dia consecutivo com sinal de insiders. Segue sem sinal de reversão, tentando ir para talvez 139 mil no tempo gráfico de 5 minutos. E aí a gente teve aqui essa situação que hoje o volume foi maior que o de ontem. E o ontem já foi absurdo, e aí hoje maior. Então, negócios não acompanha, mas o sinal está aí. Aí, graficamente, pode ser também, né? A questão de ser possível topo. Assim, foi um dia bem complicado para muitos operacionais. Hoje foi um range bem baixo, de 825 pontos. Eu até achei engraçado que teve uma hora que o Matheus estava em operação e ele falando assim, poxa, Thay, deixa andar aí no 800 pontos.
Aí eu tô assim, uai, você tá querendo que ande o tamanho do dia então? Hoje o dia, por mais que tenha dado um pouquinho ali, não foi muito em relação a pontos muito baixo, 825 não é nada. Nada, nada, nada. É outra questão que teve essa questão que data do FONC, às 15 horas, e algumas coisinhas que falam nessa ata, né, em relação à última reunião, que vários membros viram o cenário adequado para corte já na reunião de julho. Isso aqui é importante, não citou talvez o nome, citou só que vários membros viram esse cenário já para começar corte em julho, que certos membros notaram risco de deterioração mais grave no mercado de trabalho. Ou seja, hoje com essa revisão do payroll confirma isso, né, que a situação do mercado de trabalho lá já está meio preocupante. E que vasta maioria enxerga corte de juros em setembro apropriado. Em relação amanhã praticamente nós temos algumas notícias a mais interessante. 9h30, não é de movimentar, mas eu daria mais atenção aqui, ó, 10h45 e 11 horas. Daria atenção para essas notícias aqui de PMI. Mas os pedidos iniciais do seguro-desemprego, de qualquer forma, sempre tomar cuidado, 9h30. Depois disso, não tem nada aqui tão relevante. Sexta-feira tem a fala do Jerome Powell, né? Lá no Jackson Hole. Então, quinta e sexta aí pra acabar a semana. Acho que era só isso pra ressaltar, então. Um dia que me estressou. Não foi um dia fácil, sinceramente. Foi bem chato. Mas poderia ter sido pior. Aí vem o dia de amanhã e mostra pra mim o que é ser ruim.